Galera, eu vou esperar o pessoal chegar aí e a gente já começa então, beleza? Oi, professor, deixa eu só aproveitar então e fazer uma pergunta rapidinho sobre a questão do pitch, que fala que é até 5 minutos, né? Tem que ser 5 cravado ou chegando, chegando em 5, assim, tipo uns 4 minutos com o trailer do jogo, sei lá. É cravado. Chegou nos Se- 5, eu corto. Mas se terminar antes também não tem problema. Não, é 5 no máximo. Ah, Até fechou, né? 5. Até 5, certo. Isso. Semântica, língua portuguesa é uma bosta. Aí eu prefiro confirmar. Beleza. Beleza, valeu, professor. O pessoal tá chegando, a gente tá avisando. Tá bom. Ah, já deve estar chegando daqui a pouco. Valeu, professor. Beleza. Valeu. Bom, galera, boa noite aí para todos e todas. A gente hoje vou falar um pouco dessa nossa avaliação aí, e também vou falar um pouco do Smaug, que é tudo, né, tá tudo muito próximo aí. Eu vou começar falando
pouquinho da nossa avaliação, um pouquinho do Smaug também, e depois a gente vai para a parte final aqui de conteúdo relacionado ao desenvolvimento. Está faltando ainda uma parte de história, né? Eu vou atropelar um pouco a parte de desenvolvimento hoje. Vai ficar faltando uma parte da história, mas aí a gente já está na quinta geração, né? E antecipando aqui um recado que eu preciso dar para vocês, na semana que vem eu vou deixar uma atividade para vocês entregarem, que é coisa bem simples, eu já vou explicar também, mas eu vou ter um compromisso à noite, eu não vou poder estar na nossa aula. E aí a gente vai ter que organizar o nosso calendário aqui, mas por isso eu também estou antecipando essa parte aqui, que é uma parte mais determinante para o trabalho de vocês. Vou começar compartilhando aqui a tela que fala da nossa avaliação. Sobre o Smaug, o Smaug finalzão lá, né, aquele Smaug do semestre, vocês têm que entregar no dia 28/6, que é um domingo, a data de entrega, e a apresentação do primeiro e do segundo semestre vai ser no dia 2/7. Esse é aquele Smaug comercial, né, como o Beto chama. Dia 2/7, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, dia 2/7 vai cair numa quinta-feira. Então essa é a apresentação aqui. Então tem uma entrega que é para ele, né? Tem que ser feita para ele. E a apresentação que é para a banca, né? Eu estarei na banca também, é no dia 2/7. O horário, eu acredito que o Beto ainda vai combinar com vocês. A nossa avaliação da disciplina aqui, de princípios de jogos digitais, vai ser no dia 29/6, no horário da aula mesmo. Então, a gente começa às 19 essa avaliação. Vocês já vão ter entregue o Smaug, né? Mas não tem problema, porque a entrega é no dia 28 e a nossa avaliação é no dia 29 e a apresentação mesmo é no dia 2. Então, aí vocês ganham uma semana a mais, né? Em vez de a gente fazer na semana que vem, a gente faz na outra. Beleza? Então, deixa eu ver aqui. Tá? Como é que vai ser o formato disso aí? O formato é o seguinte. Vai ser uma apresentação de 5 minutos, né? Aquele padrão de pitching. O pitching, como a gente já falou algumas vezes, né? É uma apresentação para explicar o que é o jogo e tentar convencer que o jogo é bom, né? Mostrar os pontos fortes do jogo. Então, vai ser uma apresentação que vai durar no máximo 5 minutos. Vai ser feita aqui pelo Teams mesmo, né? Eu vou habilitar aí a função para vocês compartilharem os slides aí, compartilharem a tela. Não sei se isso aí já é habilitado para vocês. Vocês têm essa função já habilitada aí ou tem que habilitar? Eu acho que o professor que libera. Tá, então aí eu deixo liberado nessa aula, configuro lá, deixo liberado para essa aula, vocês usam
né, a própria plataforma para fazer a apresentação, né, cada grupo fazendo a sua. E depois de cada grupo ainda tem alguns comentários, né, que eu vou fazer, não vou fazer nenhum comentário muito demorado, porque a gente precisa dar tempo de todo mundo fazer suas apresentações, mas né, é importante esse feedback, até porque, né, logo depois vocês têm a apresentação do Smaug também. A ordem de apresentação vai ser por sorteio que eu vou fazer na hora. Então, eu vou pegar os grupos, numerar de 1 até X, né? Não sei quantos grupos são, né, nesse momento, mas vou numerar e vou fazer aquele sorteio naquele site que faz os sorteios. Então, é importante estar todo mundo aí desde o começo da aula, porque qualquer grupo pode ser sorteado. E eu vou ir sorteando um por um. Então, vou sortear o primeiro, depois vou sortear depois que terminar o primeiro, eu sorteio o segundo, só para dar mais emoção na coisa, né? Ninguém vai ficar sabendo antes quem que vai ser. Vai ser sempre uma surpresa. Então, obrigatoriamente precisa estar todo mundo presente na aula. Precisa ter um PowerPoint para apresentar e os itens que vocês considerarem importantes aí. Então, isso é obrigatório. Quem que apresenta, né, quem que faz a apresentação? Aí é o grupo que decide. Pode ser uma pessoa só, como pode ser todo mundo. Eu não sei se todo mundo tem condições, né? Às vezes no grupo nem todo mundo tem condições de usar o áudio ou de compartilhar a apresentação. Então, né, aquele que tiver a melhor condição pode ser só ele apresentando e os demais presentes aí no chat. Eu preciso ver que todos os integrantes do grupo estejam aí. Mas aí precisou faltar. Então, tem algumas situações aqui de ausência. Em princípio, o critério vai ser o seguinte: se a pessoa faltou e se justificou, ou para mim, ou para os colegas, e os colegas me avisam, eu vou descontar um ponto só dessa pessoa, porque não estava aqui na apresentação. Seja lá qual motivo for. Se virar para mim e falar assim, morreu um parente um dia antes. Então, tudo bem, eu desconto um ponto e depois eu vou esperar, por exemplo, um atestado de óbito. Morreu um parente, tem um atestado de óbito? Tem. Então, eu reverto esse ponto dependendo de como comprovar para mim que isso de fato aconteceu. Então, em princípio, eu vou descontar um ponto, mas isso pode ser reversível se tiver um atestado médico, se tiver um atestado de óbito, se tiver alguma coisa que comprove de fato a necessidade de ter faltado. Mas isso só vai ser reversível se eu tiver sido avisado por alguém ou pelo próprio aluno. Se não tiver nenhuma justificativa, chegar aqui na hora, não apareceu, vai ser 0 e aí não tem o que fazer. Vai compor a média final lá com 0. Então, tomem cuidado com isso aí. Como é que a gente vai compor a média? Vai ser a nota dessa apresentação da aula, com peso 4, e a apresentação do Smaug final lá do Beto, peso 6. Então, essa é a composição final da média. Tudo bem até aí, então? Tá dando para entender aí? Professor, eu tenho uma pergunta. Vai. A Amanda quer falar primeiro? Não. Beleza. Professor, eu estou em dúvida de uma coisa. A entrega dia 28, é entrega do que a gente vai entregar? Então, eu ainda não sei o que o Beto vai pedir nessa entrega, mas eu acredito que tenha
que essa entrega seja um vídeo, que vai ser uma Tá. apresentação por vídeo. Isso, que a gente conversou é um vídeo. O que o Beto mencionou, vídeo. o pitch da apresentação do Smaug é um vídeo. Isso. Que Então, não necessariamente não precisa ser um PowerPoint, pode ser um vídeo mesmo produzido. Mas ele falou, inclusive, ele foi explicitamente explícito, ele falou assim, tenta ser, por exemplo, criativo, assim, né? Ele não falou em PowerPoint. Quem falou em PowerPoint foi a Rosana, que eu não me engano, mas eu não participo da aula dela, então eu não sei. Peraí, gente, aí tá fugindo da minha pergunta. Peraí. Aí eu fico mais confuso. Professor, que essa entrega do dia 28, a mensagem que eu vi e entendi do Beto era que a gente ia fazer essa apresentação, a gente ia fazer um vídeo se apresentando e ia entregar dia 28. É isso. Aí agora tem a apresentação do dia 2, e você está falando que é o pitch. Aí agora eu já baguncei tudo. Esse Smaug, o Smaug final, vocês vão entregar o vídeo para ele no dia 28 e a banca ela vai se reunir para avaliar isso no dia 2. Eu não sei ainda como que ele vai definir esse formato, mas os trabalhos têm que ser apresentados no dia 2. Foi isso que ele me passou. Tá. Aí, essa entrega em vídeo não é tipo... Deixa eu ver, como é que eu faço a pergunta? Amanda, desliga o microfone, por favor. Tá dando microfonia? Aí, valeu. Então, professor, o que é para entregar dia 28 é só o jogo ou é uma apresentação do jogo? Essa do dia 28 é a do Beto. Vocês não vão entregar, pelo menos até onde eu entendi, não tem a entrega do jogo. Vocês vão apresentar só o vídeo. Mas essa apresentação, né, isso que inclui o dia 28 e o dia 2, era bom, se vocês tiverem dúvida, é bom tirar essas dúvidas com o Beto. Porque tem duas coisas que vão compor a média. Uma é o Smaug, né, esse Smaug do semestre. Aí as regras são as regras que o Beto vai passar. A do dia 29, que é a da nossa disciplina, são as minhas regras, as regras da minha disciplina. Então, tecnicamente, elas podem até ser muito parecidas, mas, né, o formato e as definições de regra aí para cada coisa são diferentes. Então, precisaria ver direitinho aonde que o Beto subiu essas regras aí para vocês se orientarem em relação à entrega do Smaug. Entrega e apresentação do Smaug, certo? O que eu sei exatamente é isso que ele me passou aqui. Entrega dia 28, apresentação dia 2. Tá, beleza. Eu vou perguntar para o Beto, professor. Valeu. Posso falar, prof? Posso perguntar um negócio? Claro. É o seguinte, o Beto já colocou essas regras, é a mesma coisa que está escrito no que ele mandou. Então é o seguinte, esse dia 28/6 é o pitch. É um vídeo do pitch do jogo. E dentro desse vídeo do pitch do jogo tem que ter um gameplay do jogo. Existiu uma decisão dentro de um formulário que foi feito se a gente queria entregar o pitch em vídeo ou queria apresentar. E aí todo mundo escolheu em vídeo. Então, eu julgo que dia 28 e dia 2 são a mesma coisa. O que acontece é que a gente tem que entregar até dia 28 para o Beto organizar, para as bancas verem, e dia 2 eles vão avaliar, mas a gente não vai ter que apresentar 2 vezes, é a mesma coisa. Na verdade, é o mesmo negócio que vai ser visto, é o vídeo que foi definido no final. Eu vou até ler o que ele escreveu aqui. Posso ler, prof? Pode. Para todo mundo ficar... galera, boa noite. Passando para passar algumas informações sobre a nossa apresentação no Smaug, novo formato desse semestre. Vamos a elas. A apresentação do Smaug ocorrerá entre o dia 30/6 até 3/7, sendo divididos em 30/6, quinto e sexto semestre, 1/7,
terceiro e quarto semestre, 2 do 7, primeiro e segundo semestre. Aí ele post-mortem exceções para dia 3. Tipo assim, quem passar, né? Dia 3 fica para quem não conseguiu apresentar nos outros dias. O formulário da inscrição está divulgado nos grupos e ficará disponível até dia 25 do 6, que é aquele formulário que a gente tinha que colocar os nomes dos integrantes dos grupos e quem ia ficar responsável por passar esse vídeo. Depois de muito discorrer sobre os alunos, grato pela pesquisa com professores e outras entidades, optou-se pelo modo apresentação em vídeo. Como funciona? Cada equipe, projeto, deve subir um vídeo de até 5 minutos para a sua apresentação comercial na sua respectiva pasta no Teams. A pasta se chama F143 Discentes, F143 Discentes. Essas pastas serão criadas em breve e somente os alunos da equipe ou componente principal terão acesso aos arquivos. 5. Como deve ser esse vídeo? Quantos tem que falar? Não faz muito sentido subir um vídeo de um PPT falando sobre o jogo. Na minha concepção, Beto, né, falando. Uma boa apresentação comercial deve ter um teaser no fundo mostrando o jogo sendo jogado, curto gameplay, enquanto alguém do grupo, com uma boa articulação, fala sobre o jogo, principalmente ao final explicar como pretendem ganhar dinheiro com isso, ou vender o jogo. Aí, entre aspas, está escrito comercial. Observação. Mesmo que somente um falhe, é preciso que cada integrante da equipe, ao menos, mostre sua cara no vídeo. Nem que seja falando, oi, eu sou o fulano, responsável por dormir nas reuniões. Se apresentar é o mínimo, fica a dica. Aí, 6. Os vídeos todos os semestres devem ser upados para até o dia 29 do 6, como você falou, né, prof? Quando o Smalgo ocorrerá, e aí uma reunião aberta na sala vai acontecer nos dias, né? Serão apresentados os feedbacks por mim sobre cada trabalho do ciclo indicado acima. O trabalho será avaliado somente por professores do seu ciclo. Os critérios de avaliação serão passados em breve, ele não passou ainda. E aí ele fala algumas coisas sobre os alunos do quinto semestre. É comum que os alunos estão diluídos em semestre, aí está falando dos alunos que participam de várias aulas porque ficaram de DP e tal. Aí, para finalizar, alguns dias passarei um manual do Smaug para direcionar questões mais específicas. Então é isso. Esse vídeo é a apresentação do Smaug para ele, e aí no dia 2 ele vai fazer comentários. É isso que está escrito aqui. Tá. Bom, mas... Tá. Obrigado, então, pelo apoio aí, pelo esse esclarecimento aí. De qualquer forma, a nossa disciplina aqui tem algumas coisas, são critérios que vocês têm que, né, desde o começo eu venho falando que a gente apresenta um projeto também, né, é uma apresentação que é diferente dessa apresentação do Smalg. Então, só para a gente separar as coisas, o que vocês vão entregar lá no dia 28 é uma coisa, o que vocês vão apresentar para mim é outra coisa. Embora sejam bem parecidas, tá? A diferença é que o que vocês vão entregar para o Smalg é algo já pronto, o que vocês vão apresentar para mim vai ter muito disso que vocês vão entregar para o Smalg, mas vai ser feito aqui em tempo real. Era isso que eu ia perguntar. Porque no nosso caso, o Smalg é basicamente, né, é um vídeo comercial, né, que o Beto deixa claro. E aí a minha dúvida seria se no seu caso é algo, pode ser algo, entre aspas, mais acadêmico, às vezes justificar algumas escolhas que a gente teve, algumas mudanças que a gente fez. Não sei se vai ter, se dentro dos 5 minutos, obviamente. O que acontece no Smalg é que o Smalg ele acaba tendo ele tem que contemplar aquilo que vocês viram no semestre, né? O certo seria isso. Tudo que foi visto no semestre tem que estar contemplado ali. No meu caso, eu quero o que é importante da minha disciplina. Então, o que vai estar contemplado são coisas da disciplina de princípios de jogos.
Então, né, que são aqui os critérios aqui embaixo. É isso aqui que eu quero saber. Eu acho mais fácil, nem é tanto por mim isso. Eu acho que vocês terem um roteiro, tipo, sendo um PowerPoint, fica mais fácil para vocês apresentarem do que decorar o que vocês têm que falar. Mas aqui não é um vídeo, né? Aqui é uma apresentação. Porque a nossa outra alternativa seria fazer uma prova. Mas também eu acho que a prova não é o caso. Então, é um outro tipo de apresentação que vai ser feita aqui. Né, é diferente de chegar e apresentar lá o vídeo lá para o Smaug. Beleza? Tem muita coisa vai se repetir, porque muitos critérios vão estar, talvez estejam nos dois. Mas o que eu quero que vocês façam é que vocês mostrem para mim aquilo que aprenderam na disciplina que de alguma forma estão aplicados no jogo de vocês. Basicamente, para mim é isso. E isso aqui eu vou falar, né, aqui nos critérios. Né? Então, aqui eu defini os critérios que eu vou passar para você. Bom, então isso aqui eu vou manter. Tá? Aqui, ó. Presença de todos na aula ali, não precisa todo mundo apresentar, pode ser um falando. E o PPT com os itens que vocês acharem importantes aí para colocar. É claro que os itens importantes são esses que estão aqui nos critérios, né? Deixa eu ver o que mais aqui. Então, quem apresenta, vocês definem, né, de acordo com as condições do grupo, quem apresenta melhor, enfim, quem tiver melhor, pode, né, não precisa ser todo mundo. As ausências eu já falei, e a composição da média eu já falei. Então, vamos aqui para os critérios, né? Vocês vão ver os critérios aqui no começo, são coisas simples, ó. Nome do jogo, nome dos integrantes e funções na equipe, motivo para desenvolver o jogo, né? Aqui não tem muita novidade, né? Ou é entretenimento, ou é educacional, é serious game, ou uma adaptação, ou pode ser híbrido. Aqui sempre tem alguém que vai perguntar assim: professor, o motivo é porque a faculdade mandou. É claro que a faculdade mandou, né? Mas não é isso que eu quero saber. Quero saber assim: é um jogo de entretenimento puro e simples, é um jogo educacional, é um serious game de treinamento ou de saúde, é uma adaptação ou é um híbrido, né? Que poderia ser, por exemplo, uma adaptação com entretenimento. Então, pode ser híbrido das duas coisas. Isso é o que eu quero saber. Então, isso aqui é algo que a gente falou lá no começo do semestre, né, quando a gente iniciou essa etapa de falar, né, do desenvolvimento do jogo. Depois, público. Né, e justificando esse público. O que entra no público? A idade, a classificação indicativa e o perfil. Lembra que eu falei que tinha um perfil lá que podia ser o jogador que busca desafio, o jogador que busca socializar, né, o killer e assim por diante. Então a gente tem perfis aqui. Isso também está lá no PowerPoint. As plataformas, né? Provavelmente vocês já têm isso definido, então, né, se vocês estavam falando que tinham desenvolvido em Construct, né, e portanto, né, estou imaginando que seja para a web. Né? Se for diferente, também não tem problema. Se for multiplataforma, também não tem problema, né? É só colocar aqui. E a pesquisa e as referências, que é aquilo que a gente falou no começo, que tinha que pegar os temas, né? Então, onde que viriam os temas lá para criar os jogos? Eu não sei se vocês, né, quem definiu exatamente isso, acho que foi a professora de português, né? Como é que ela chama mesmo? A professora de português lá? Helena. Bom, Helena, isso. Pode crer. Então, eu acredito que vocês tenham lá, né? O que eu estou querendo dizer com pesquisa e referência? Na verdade, assim, foi né? Pegamos uma obra lá
da literatura da língua portuguesa. Pegamos um filme. Então, essas são as referências. Que parte disso que serviu para vocês? Então, aqui não é assim, tipo, precisa escrever 200 páginas. Né? Eu só quero saber de onde que veio a ideia, né? De onde que partiu, né? Qual foi o ponto de partida, por que pegaram isso aqui. Então, assim, um parágrafo, 2 no máximo, resolve isso aqui, tá? Não precisa escrever um texto absurdo, monstruoso. Quero saber mais as referências mesmo e o que vocês pesquisaram em torno disso que serviu para o jogo. Basicamente é isso. Aí tem uma coisa aqui que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Gênero do jogo. Embora eu tenha falado disso já outras vezes, eu vou falar isso aqui na aula de hoje para vocês terem esse embasamento aqui. Então, né, a gente eu vou dar uma visão geral para vocês sobre gênero, que eu estou chamando de gênero cinematográfico, de tipo de gameplay, temática, câmera, estilo gráfico, apesar de ser coisas que vocês já estão habituados, a maioria das vezes, é bom entender como que a gente combina isso. É isso que eu quero mostrar hoje ainda. Depois, as mecânicas, né? Como que o jogo é jogado, né? É uma descrição disso, como é que se joga. Isso aqui é algo que vocês já vão ter definido lá para o Smaug mesmo. Como é que vocês poderiam monetizar o jogo? Por que eu estou falando poderia monetizar o jogo? Porque muito provavelmente é algo hipotético para esse semestre ainda, né? A não ser que vocês estejam mesmo, de fato, trabalhando com algo para monetizar, mas, assim, pode ser hipotético isso aqui. Precisa ser algo... Desculpa até interromper, professor, mas é justamente isso que bateu a dúvida aqui para mim, nessa questão de ser hipotético. A questão da plataforma em que ele rodaria. A gente pode falar a proposta do que porque assim, Construct ele é para web, né? Sim, mas sim. é básico, né? Mas, por exemplo, se a gente faz a concepção do jogo, mas falar, esse jogo poderia, por exemplo, sei lá, eu vou lançar esse jogo para Switch, vamos supor, digamos assim. Isso, nessa questão isso. de colocar uma plataforma, mas pensando no que se adequa o seu gameplay para a jogabilidade que você está pensando. Não tem problema. Por exemplo, esse jogo a gente vai ser mobile. Vai ser, mesmo que não necessariamente a gente consiga rodar ele mobile agora, a gente pode colocar isso como uma informação, como algo como se fosse para vender. Assim, a ideia é assim, vender ele como um produto acabado para onde a gente acha que ele é o ideal. Não necessariamente a gente vai precisar mostrar, por exemplo, ele rodando no celular. Exato. Porque vamos supor assim, quem sou eu nessa apresentação que vocês vão fazer? É como se eu fosse um investidor. Eu vou olhar para isso, vocês têm, né, aquilo que é um produto minimamente viável, um MVP. Aí eu olho para isso e eu falo assim, legal, o que isso aí pode virar para dar dinheiro? Isso aqui pode ser portado para que nem você falou, para o Switch e ser vendido na plataforma da Nintendo. Legal. Ou isso aqui poderia ser portado para mobile e eu poderia colocar itens para vender numa loja. Bom, itens numa loja interna, né, monetizar por microtransação. Beleza. Que também são coisas que a gente falou lá no começo. Então, nesse momento é hipotético. Você tem um produto, eu sou um investidor, eu vou investir para que ele seja esse produto que pode dar dinheiro. Então, o que eu quero saber é como que isso poderia virar dinheiro. Não é que está virando dinheiro agora, que eu sei que não está, mas como que poderia? E isso é uma coisa que é boa para a apresentação do Smaug também, né? Serve para essa reflexão. Sim, a gente está fazendo o roteiro pro vídeo do Smaug, e uma das coisas que a gente matutou foi na hora de mencionar as plataformas, né, que ele seria comercializado. Aí por isso que surgiu a dúvida agora. Valeu, professor. Beleza. E a última coisa, que é a coisa que é mais importante no fim, e junto com a questão do gênero do jogo, é o que vale mais. Né? Vale mais pontos aqui, que é o que vale 3 pontos junto aqui com o gênero que a gente vai falar hoje.
me convença que o jogo é bom. Né? É o que eu estou chamando aqui de vender o peixe. Então, você quer mostrar o jogo rodando, quer mostrar que é divertido, mas principalmente aqui, vender o peixe. Então, quer, né, tem algum jeito de mostrar o jogo rodando? Tem, quero ver. Beleza. Está se divertindo? Né? Consegue se divertir jogando? Beleza. Não, né, fiz um jogo bosta, ninguém se diverte com essa merda aqui. Só tem tristeza jogando isso aqui. Então, faça parecer de um jeito que o jogo pareça bom. Eu não gosto, sinceramente, eu não gosto da ideia de que a gente concluiu um semestre e eu não vi o jogo de vocês. Não gosto dessa ideia. Então, mesmo que seja né, que eu veja depois o vídeo, não dá, né, provavelmente não vai dar para a gente jogar, né, para eu jogar o jogo. Mas assim, tem um link, vai, né, você pode me passar o link, eu vou lá no link e vou jogar. Tem um outro, sei lá, de um outro jeito que eu posso baixar. Assim, eu não vou fazer isso na hora, mas eu vou querer ter né, querer passar pela experiência de jogar o jogo, não só ver ele. Se eu tiver essa experiência, talvez a nota até melhore depois, né? Se eu conseguir jogar isso aqui, os jogos de vocês. Não estou falando que é algo obrigatório. Vocês podem simplesmente mostrar telas, vocês podem, na apresentação, mostrar o jogo rodando, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas eu gostaria de ver esses jogos rodando. Se eu, né, mesmo que eu tenha já uma nota, de maneira nenhuma eu vou diminuir essa nota. Então, se eu conseguir jogar, a intenção é melhorar essa nota. Né? Então, se eu conseguir ver esse jogo rodando, ótimo. Né? Se tiver um link, se tiver um jeito, beleza, vou ficar feliz. Se não tiver também, não tem problema. Mas, pensem aqui, como é que vocês vendem o peixe? Como é que vocês me convençam aí que o jogo é bom? Esse é o ponto-chave. Para a semana que vem, dia 22, eu vou criar uma atividade aqui no Teams mesmo para essa entrega aqui. Por que eu quero essa entrega feita no dia 22? Primeiro, porque são coisas básicas. Nome do jogo, nome dos integrantes da equipe, um motivo lá para desenvolver o jogo, que é isso aqui. O público, plataforma, e a pesquisa e as referências. Então, isso aqui, se vocês me entregando aqui no dia 22, eu já sei mais ou menos o que trata cada jogo, e eu não vou ficar perdido no dia da apresentação, a gente não vai perder tempo. É para isso que serve essa parte toda aqui. E isso aqui, somado aqui, vale 2 pontos. Então, entregando isso aqui, que não é uma coisa que eu precise dizer se está bom ou não, certo? Isso aqui está bom, não está bom, ao público, o público não está bom. E daí? Né? Vocês definiram desse jeito, não gosto do nome dos integrantes da equipe, o nome do jogo tá uma merda. Você não tem o que avaliar. Isso aqui vocês têm simplesmente que entregar. Então, essa entrega aqui, só isso aqui, no dia 22, já garante esses 2 pontos para somar na avaliação final da disciplina. Beleza? E eu vou subir também, né, esse bloco de notas aqui, mais as nossas apresentações do PowerPoint. Vou subir aqui no Teams também para vocês terem o embasamento do que falta para esse resto todo aqui, que aí é onde demanda mais avaliação, né? Mesmo, né, aqui, né, o gênero, né, a partir daqui, gênero do jogo, mecânicas, como poderia monetizar e aí me convencer que o jogo é bom, né, é isso aqui que é o conteúdo que de fato faz alguma diferença, da onde pode aumentar ou diminuir a nota, né? Mas aqui já são 2 pontos que estão ali. Então, né, vocês podem
falar disso aqui no dia do jogo, né, no dia da apresentação, aliás, podem. Só que apresentando isso aqui, vocês já ficam com um pouco mais de tempo, né, tendo me entregado isso aqui, já tem um pouco mais de tempo para se ater a essas partes aqui que são mais importantes. Beleza, então, galera? Sobre a apresentação aí, tudo certo? Prof, você vai abrir essa atividade no Teams? Vou abrir no Teams. Vai ser um formulário, assim, que você vai colocar. Não, é só subir o arquivo lá. Não vou abrir arquivo formulário. Pode ser um doc. Um docs. Um doc, isso, é em texto. Tá bom. Em texto. Tá, então é só aqui, ó, arquivo de texto contendo essas coisas aqui. É isso que vocês vão subir lá. Tá, e aí com isso eu já tenho uma noção do que é, quem é o time, né? Eu sei que teve mudanças aí, ou pode ter tido mudanças porque um ficou, o outro saiu e todas essas coisas. Então aqui eu já sei como é que ficou o time, já sei o nome do jogo, né, já entendo, né, esses detalhes aqui, fica mais fácil para o dia da apresentação, já agiliza isso. E a partir dessas informações aqui, pelo nome do jogo, eu vou numerar e vou fazer o sorteio lá no dia da apresentação. Beleza, então, galera? E agora eu vou... Deixa eu salvar isso aqui, que eu mudei ali, né? Vou compartilhar com vocês outra coisa aqui, que é a parte final dessa apresentação de desenvolvimento. Caramba. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Em relação a essa questão de gênero do jogo, tem muita confusão em torno disso e acho que sempre vai ter. O que eu quero e preciso que vocês prestem muita atenção nisso, mas o que eu espero que vocês entendam aqui? Quando a gente fala de gênero do jogo, tem duas maneiras de ver isso. Como jogador e como desenvolvedor. Como jogador, a gente vai lá e fala assim, estou jogando um first person shooter, um FPS, né, sei lá, sobre a Segunda Guerra Mundial. Ou estou jogando um survival horror, né, de bichinhos bonitinhos. Enfim, survival horror de bichinhos bonitinhos é bizarro. Mas, enfim, a gente, né, quando a gente está jogando, a gente nomeia de acordo com aquilo que as pessoas que jogam estão acostumadas. E elas não estão erradas de pensar assim. Acontece que quando a gente está desenvolvendo, algumas questões acabam sendo importantes para a gente pensar. Como que a gente combina o entendimento de tudo aquilo que forma o gênero do jogo. Então, quando vocês estiverem desenvolvendo, independente de alguém vier e falar assim, o gênero plataforma é um gênero de jogo. Dependente daquilo que o mercado aceita como gênero, pensem na definição do gênero de game como outra coisa. Como uma mistura de conhecimento que vai fazer com que vocês criem coisas diferentes do que a maioria é capaz de criar, simplesmente porque se prende a esses gêneros pré-determinados aí por aquilo que o próprio mercado entende como gênero, né? Então, a primeira coisa que eu quero, né, que vocês entendam
é aquilo que eu falo sempre, né, que é gênero, né, criar é combinar. Então, quando a gente fala de gênero, eu gosto de usar esse termo combinabilidade, né, porque certos conhecimentos eles vão combinar melhor para fazer surgir né, uma criação um pouco mais interessante. Eu gosto de dar, né, acho que até já falei isso para você, mas eu gosto de dar o exemplo do Zumbiolé, porque quando nós criamos o Zumbiolé, a gente não sabia que gênero que era o Zumbiolé. A gente nomeou aquilo como gênero Olézinho. Então, o Zumbiolé é o quê? É um jogo do gênero Olézinho. Mas que porra que é Olézinho? Não tem nenhum lugar falando que é Olézinho. Quando a gente foi no Big Festival, o cara do Google que falou pra gente que aquilo era um Infinity Runner com uma mecânica de circular o oponente, né? Circular o inimigo, como se faz com aqueles jogos mais avançados da cobrinha hoje, né? Você circula a cobrinha menor e mata a cobrinha ali, circulando ela. Então, era um Infinity Runner com essa mecânica peculiar, né, do jogo da cobrinha. Então, a partir daí, a gente começou a entender que, para a gente, né, ali o Zumbiolé fazia sucesso porque era um jogo que as pessoas não entendiam que gênero que era aquilo, mas era divertido. E era divertido porque a gente não seguiu nenhum outro padrão pré-determinado pelo mercado. A gente criou um padrão nosso ali, mas simplesmente porque a gente combinou. A gente combinou um gênero, né, de aventura com a temática de zumbi, com um gameplay Infinity Runner, com uma mecânica de olézinho, né, de circular o personagem, né, o inimigo, para matar ele. Pronto, a gente combinou várias coisas aí. Então, isso é uma coisa importante e isso é uma das coisas que, né, vocês saberem combinar isso é algo que eu gostaria de ver nessa apresentação. Mas a gente já fez o jogo. Tem problema. Vocês fizeram o jogo, vocês vão mostrar para mim aonde estão esses gêneros aí que eu vou mostrar para vocês agora. Então, provavelmente eles já estão nos jogos de vocês. Se vocês descobriram alguma coisa nova, talvez seja fruto, né, não sei, talvez até inconsciente, dessas combinações. Tem uma coisa aqui que eu não vou cobrar, mas é importante vocês vão entender por quê, que é o gênero narrativo. Isso é uma coisa que a disciplina de português na faculdade, ela deveria servir para isso. Eu não sei se a professora de português, ela falou de gêneros narrativos. Se não falou, e como eu não sei se falou ou se vai falar, enfim, e não é, né, muito, né, a preocupação da nossa disciplina aqui, eu vou passar por cima, né, um pouco por cima disso, mas só para vocês entenderem que isso também é algo importante para definir essas combinações. Então, gênero narrativo, aquilo que eu chamo de gênero cinematográfico, também a gente coloca nos games, mas tem que ter uma noção aí que é o seguinte: eu não vou, por exemplo, eu vou no cinema, eu vou no cinema, eu vou assistir, por exemplo, um filme de ação. Eu vou no cinema, eu assisto um filme de aventura. Eu vou no cinema e assisto um filme de terror. Beleza. Mas eu não vou no cinema e assisto um filme de shooter. Eu não vou no cinema e não assisto um filme platformer. Eu não vou no cinema e assisto um point and click. Por quê? Porque isso não é gênero do cinema. Isso deveria ser, na verdade, o gênero do game, né? Mas é algo que, quando a gente fala de gênero do game, acaba tendo que misturar muitas coisas. É por isso que a gente não chama do gênero do game. É mais pertinente a gente chamar essas coisas de tipo de gameplay. Então, qual que é o tipo de gameplay? Tipo de gameplay é um platformer, tipo de gameplay é um point and click, tipo de gameplay pode ser um clicker, pode ser um tapper, pode ser um swiper, pode ser um smasher, enfim.
Mas são coisas diferentes, percebem? A aventura, ela pode estar contida no game, mas você joga essa aventura. E como é que você joga? Você joga essa aventura num jogo que tem um gameplay hack and slash, certo? Então, né, isso são fatores que a gente precisa combinar. A outra coisa é o seguinte, existe uma temática, né, um tema. Então, esse tema também determina o que é o gênero, né? Porque você pode, como eu falei, o caso lá do zumbi olé, a temática era o apocalipse zumbi. Então, né, é uma temática específica. Como eu posso, tema, né, pode ser qualquer coisa. Não tem limite para você pensar em tema, pode ser qualquer coisa. E o tema, no fim, né, para o caso de vocês, vai estar associado às referências, né? Eu imagino que a temática acabou saindo dali. Pode ter alguma coisa se somado, mas a temática está muito relacionada à referência, porque a referência era algo obrigatório, né? Deveria estar no escopo do jogo que vocês criaram. Fora isso, ainda tem outras coisas. A gente, né, como eu falei, dá para combinar a mecânica, mas dá para combinar um tipo de câmera, dá para combinar o estilo gráfico, dá para combinar a tecnologia gráfica, dá para combinar até a plataforma. Então, são várias coisas aqui que servem, né, como base para essa combinação e a gente chamar de gênero. Por isso que eu falo, né, se alguém, né, virar para vocês e falar assim, mas o gênero, né, survival horror é uma coisa importante, aliás, é uma coisa que serve, né, como gênero, ela é uma parte daquilo que compõe o gênero, mas ela não é sozinha, sozinho o survival horror não é o gênero. Então, essa questão de saber combinar, ela vai ter relação com isso tudo. Eu falei dessa questão dos gêneros narrativos, que tem coisas importantes, né, para se pensar aí em relação a isso. Eu coloquei os principais gêneros narrativos aí, só para entender uma coisa que é simples. Né, romance, novela, conto, crônica e fábula são maneiras de contar histórias. Mas se a gente pensar em romance, principalmente, a maioria dos jogos é um romance do ponto de vista literário. Por quê? Porque romance é um gênero narrativo que tem uma história, né, composta por situações, né, que a gente chama de enredo, que tem tempo e espaço, tempo e ambientação, e que tem personagens, né, que tem que ser definidos de maneira muito clara. E isso, para um jogo que conta uma história, isso tudo existe ali. Mas, né, alguém pode perguntar, mas o romance, né, não tem que ter um casal que se apaixona, né, o amor e esse tipo de coisa? Isso é uma confusão que todo mundo faz, e é normal. Porque o romance literário, ele é uma coisa diferente do romance cinematográfico. Romance cinematográfico, romance do cinema, como gênero cinematográfico, é esse que tem que ter um casal, que muitas vezes tem um final feliz, e tem essa estrutura, né, do amor, da paixão e dessas coisas. Mas o romance, do ponto de vista literário e entendido como gênero narrativo, é qualquer história que tenha um enredo, tempo, espaço e personagem, né, e que dure um tempo, né, razoável aí para ser contado. Então, muitos jogos são romances e a gente nem sabe. A gente nunca se deu conta disso. E a gente aprendeu essa porra toda na escola e ninguém nunca falou isso pra gente. Mas, sim, é verdade, né? O jogo, legal, se você está criando um jogo que tem uma narrativa, que tem a história, tem um enredo, personagem, tempo e espaço, ok. Você criou um romance do ponto de vista
né, do gênero narrativo. É claro, né, tem né, a etimologia, vamos dizer assim, né, da palavra, né, o porquê que chama romance, porque romance vem de romanço, que eram histórias que eram contadas em uma língua, uma variação do latim, né, entre os povos que eram dominados pelo Império Romano. E essa evolução do latim, se é que a gente pode chamar de evolução, né, era mais uma involução do latim, né, para deixar um pouco mais popular, né, mais fácil de ser contado. Isso era o romanço. Então é por isso que chama romance. E por isso que, do ponto de vista literário, né, é esse o significado. Agora, tem coisas, né, que são basicamente variações, né? Se pensar né, algo que é um romance um pouco menor e contado, né, em capítulos, né, breves, você tem o formato que é novela. Se você tem uma narrativa ainda um pouco menor e tem um conflito só, porque na novela você acaba tendo vários mini conflitos, em vez de um conflitão, tem vários mini conflitinhos, você também, né, no conto você tem um conflito só né, e é uma história mais curtinha. É claro que se a gente for pensar, né, que esses mini enredos de uma novela podem contribuir para algo maior, né, e como é uma novela, pode ter capítulos, a gente até pode pensar em criar uma estrutura de novela para um jogo, né, onde cada capítulo pode ser uma fase. Mas isso precisa ter um entendimento prévio, né? A gente precisa conhecer isso. Mesma coisa com o conto, né? Um jogo só que poderia ser uma série de jogos com esse formato de conto, né? Um pouco mais breve, você cria uma série de jogos que nem sempre tem alguma coisa a ver. Pode ter uma pequena ligação, mas não precisam ter a ver, mas pode ser uma série. Se você tem um texto curto, né, que é algo que está relacionado com fatos do cotidiano, você tem a chamada crônica, que cai muito bem para o news game, por exemplo. Né, se você tem narrativa figurada, personagens antropomorfos e, né, aqueles animais com característica humana, ou zoomorfo, né? Então a gente pensar que isso pode ser contado em prosa ou em verso, né? A maioria das fábulas até usa mais o verso, e no final ter uma lição de moral, daria para criar um jogo com um formato de narrativa em prosa, daria, ficaria até bem legal, né? Com fábula, aliás, né? com o gênero fábula, ficaria legal também. Então é uma coisa importante a gente conhecer. Falando de gêneros cinematográficos, não vou me preocupar muito em detalhar todos os gêneros aqui, porque é muita coisa, e eu vou deixar ali disponível para vocês. Vocês podem também aprofundar isso da maneira que vocês quiserem. Mas, assim, os gêneros cinematográficos principais, né? Ação, que é normalmente onde tem né, a gente retrata o bem contra o mal, resolvendo disputas muitas vezes com uso de força física, né, ou armas. Aventura, né, onde um herói ou uma heroína podem enfrentar obstáculos com coragem e, né, enfrentando situações ali que fogem do cotidiano. Tem o cinema-arte, que é até uma coisa que se explora pouco dentro do game, mas poderia ser melhor explorado, né? Aqueles com mais apelo estético, conteúdo simbólico, senso de realismo social, expressividade do diretor, foco em pensamentos e sonhos, né? E aí né? Aquilo que de alguma forma provoca uma reflexão, né? Que pode até ser mais subjetivo, né? Não tão objetivo, mas que poderia ser criado, né, num jogo.
Tem o cinema catástrofe, né, que aí é onde tem o enredo apocalíptico, pode até ser pós-apocalíptico, né, com muito melodrama, né, cenas de ação, efeito especial, clima de tensão, então é o chamado cinema catástrofe. Né? Tem a chanchada, que é aquele humor mais quase idiotizado, né, mais burlesco, né, popular, que aqui no Brasil teve uma variação, né, chamada pornochanchada, né, nos anos 70 e 80. Até, né, é uma coisa que também é legal de pensar, né, dá para virar jogo, dá para pensar em jogo, assim como a comédia romântica, a comédia dramática, a comédia de ação, né, é legal pensar, né, quando a gente tem jogos que colocam né, um pouco de humor, né, naquilo que está sendo tratado, embora possa ser ação, drama, romance. E como eu falei, né, a gente vai falar daqui a pouco do romance, vai passar aqui, mas já adiantando, né, o romance no cinema é aquele onde obrigatoriamente você tem o casal, né, que se apaixona e quase sempre tem que ter um final feliz onde eles terminam juntos. Tem a dança, né, que é uma história contada com ênfase na dança, como também tem os musicais, né, onde entra, né, onde se soma, né, um pouco mais, né, do direcionamento, né, da importância da música, mas também junto com uma coreografia, a maioria das vezes. Tem o documentário, que aí são produções que retratam a realidade como ela é. Isso aí, né, pegar uma temática mais social, de repente, pode até ser um jogo documentário, que ainda é algo que se explora muito pouco, assim como pode ser uma docuficção, né, a realidade com elementos de ficção, que é uma coisa legal, né, que não precisa ser tudo, né, real, você pode ter uma fundamentação real. O drama, né, que tem um caráter mais sério, né, acontecimentos complicados, difíceis, tumultuosos, aquelas coisas que causam dano, sofrimento, dor para os protagonistas. O épico, que aí tem personagens heróicos, ações em grande escala, representações majestosas, né, que tem lugares, né, ambientações monumentais. Aí tem história de guerra, grandes aventuras. Também pode ser baseado em guerras, né, que aconteceram de fato em algum período de tempo. E normalmente a narrativa ela pega uma extensão grande, né, de acontecimentos ao longo do tempo quando a gente fala de épico. Então também é algo que dá para colocar, né, na narrativa de game. Espionagem, né, também dá. Né, uso de intrigas, pancadaria, mistério, né, música tem um papel fundamental. Isso aí, aqueles jogos, né, que exigem, né, buscar pistas, por exemplo, pode entrar na espionagem. O faroeste, né, também conhecido como western, que é o romance do Velho Oeste, que pode, né, ser um romance, né, a maioria das vezes tem uma situação de romance no Velho Oeste. A fantasia científica, tem duas coisas aí, né? Fantasia científica e ficção científica. São duas coisas diferentes, mas são duas coisas muito legais. A ficção científica, né, falando de ficção científica, é pegar um evento do mundo real com alguma fundamentação científica e que com um pouco de criatividade vira uma ficção. Então eu gosto muito, por exemplo, né, de ver de ver coisas assim, tipo Discovery, History Channel, porque é cheio dessas coisas que dá para você pensar em ficção científica. Mas tem uma coisa, né, que vocês devem ter ouvido há pouco tempo, né, o que aconteceu lá na usina de Fukushima, por exemplo, lá no Japão, quando teve o tsunami que destruiu a usina nuclear lá. E aí começou a vazar no oceano, tá vazando até hoje aquela porra lá. Mas ninguém fala nada, né? O Japão tá lá quietinho. Tá vazando pra caralho lá no oceano, no solo, ninguém sabe que merda que vai dar no futuro. Mas já tem lá, os caras filmam de vez em quando lá, libélulas mutantes, né? Um negócio que parece não sei lá,
urubu, né, de grande, assim, né, tamanho. Você fala, porra, né, já tem uns negócios meio mutantes lá acontecendo. Você começa a viajar, você cria uma ficção com base, né, em algo que é, né, que a ciência tem, né, relatos, né, então você cria uma ficção científica. Agora, é diferente de eu chegar e falar assim, bom, existe lá o reino dos dragões. Aí, por causa de uma viagem, né, no espaço, uma dobra, né, a dobra no espaço-tempo fez com que chegassem lá no reino dos dragões, num planeta, sei lá, uma outra dimensão. Então, é um pouco diferente porque eu estou usando a ciência para transformar algo que é impossível e impossível, né, em algo possível. Então, é o que a gente chama de fantasia científica, né? Aí você pega a fantasia e usa a ciência para tornar essa fantasia algo possível. Então, né, são pontos de partida diferentes. Né? Na fantasia científica, você parte da fantasia, na ficção científica, você parte da ciência, né, de algo que está relacionado à ciência. E aí, claro, puta, dá para fazer altas loucuras de game pensando nisso também. Gênero de guerra, né? Explosão, né? Guerras que aconteceram, né? Dramas históricos, conflitos do passado. O musical, né? Eu falei policial, né? Crimes policiais, detetives, mafiosos, ladrões. O romance, né? O romance cinematográfico também, como eu falei, é diferente do romance literário. O seriado, né, é algo que combina bem ali com a novela, né? São as narrativas sequenciais com episódios curtos, né? No fim a gente pode chamar de filme seriado, né? E por isso né, é comum a gente ver, né, seriados na TV que depois viram filme. Depois de um tempo eles passam como filme, porque na verdade era um filme que foi só né, multifacetado ali, né? Foram criados episódios mais curtos. O suspense, né, que aí é a incerteza, a preocupação, né, obscuridade do futuro. O terror, né, que aí normalmente também, né, que lida mais com pesadelos do espectador, os medos, repulsas, e aí tem um monte de elementos que podem ser abordados aí. E dá para a gente até pensar em hibridizar, né? Dá para ter uma ficção científica com terror, por exemplo, né? Acontece muito. Então, aí tem uma base, né, importante aí para os gêneros cinematográficos e a gente pensar onde que a gente consegue trazer isso para os games. Do ponto de vista de interação, né, ou o nosso gameplay, aí são várias coisas, né? Então dá para pensar plataforma, né? O platformer, scroller horizontal, side scroller, shoot'em up, beat'em up, scroller vertical, top down, infinity runner, roguelike, né? O roguelike que já é uma mistura de coisas, né? Um gênero que no formato, vamos dizer assim, raiz, tem a base, né, no jogo rogue, mas obrigatoriamente deveria, né, quando você faz um roguelike, você tem que ter uma dungeon que tem um cenário que se modifica cada vez que você inicia a dungeon, e que quando você morre você tem que voltar ali para o início. Né? Então o roguelike tem essa característica. Aí tem point and click, dash, board game, clicker, tapper, smasher, swiper, dragger, fighting game, circuito, né, track, tower defense, shooter, stealth, hack and slash, sandbox, RPG, híbrido, esporte. O esporte é uma coisa que né, normalmente o esporte já é um jogo, né? Então a mecânica aí, né, embora a gente possa, né, por exemplo, pensar no futebol, né, e ter até filmes sobre, né, com a temática de esporte,
Mas aqui a gente está falando muito mais de conjunto de regras de esportes específicos, né? Por isso que está dentro aqui do gameplay, não na temática. Então, né, manager, simulador, estratégia, puzzle, social, card game, pinball, né, lógico, card game e pinball, assim como um tabuleiro, né, digitais, Battle Arena, né, os Battle Royales, que são, né, uma vertente disso, Drama Game, Metroidvania, que também é uma mistura de conceitos aí, né, a horizontalidade do Metroid, né, do gameplay do Metroid com a exploração de salas do Castlevania, o Full Motion Video, né, que são aqueles vídeos, aqueles jogos feitos com eventos que vão tratando cenas que foram gravadas por pessoas mesmo, né, por vídeo, mas se transforma isso num jogo. E, né, mais ou menos na mesma linha tem as visual novels, que são né, que aí não são vídeos, né, mas são muitas vezes, né, como animes ou mangás, que tem uma mecânica ali para evoluir, né, a história sendo contada. Então, do ponto de vista de gameplay, também tem mais um monte de coisa. Claro, se resume a isso, não, tem mais um monte. Mas aqui tem alguns, né, tipos de gameplay. E, por último, né, falando de temática, como eu falei, temática pode ser qualquer coisa. Você pode ter lá o jogo das aranhas mutantes gigantes. Você pode ter a invasão alienígena. Você pode ter um acidente ali, um incidente, aliás, com um meteoro que caiu na Terra. Você pode falar da exploração infantil, da miséria, de problemas sociais. Você pode falar de crianças cozinhando. Você pode falar do coronavírus. O que você quiser, a temática varia total. Mas o segredo, né, sempre vai ser combinar essas coisas todas. Quanto mais a gente entende que a gente precisa combinar isso, mais a gente vai fazer jogos diferentes do que a maioria é capaz de fazer. Então, é algo que eu espero que vocês compreendam do ponto de vista de desenvolvedores e aprendam a usar isso enquanto estiverem desenvolvendo os jogos de vocês. Tudo isso que a gente falou. Agora, tem coisas aí que se somam, né? Por exemplo, a câmera, né? A câmera pode dizer se você enxerga o personagem ou se você é o personagem na ação. Então, quando você está na ação, é mais difícil de contar uma história do personagem, né? Porque é você. Então, te coloca ali em primeira pessoa. O jogo tem que contar a história. Quando você está com a câmera em terceira pessoa enxergando o personagem, fica mais fácil você entender que a história está sendo contada para aquele personagem, né? Daquele personagem. Então, são coisas diferentes. É claro que num movimento simples de câmera, se você congelar a câmera na lateral, por exemplo, de um jogo, talvez ele vire um platformer ou um Infinity Runner. Se você coloca essa câmera atrás e muda o controle do jogador, pode ser que vire um hack and slash, né? Bota uma câmera seguindo o personagem, pode ser que vire um hack and slash. Você abre o cenário. Se você coloca de cima, pode ser um point and click, né? Com o mesmo cenário. Então, a câmera te fala muito disso também, né? A gente precisa aprender a entender a câmera como um elemento que acaba compondo o gênero também. Uhum. E uma coisa também, professor, que você citou bem dessa questão da câmera, é que às vezes eu fico vendo você falando, pensei, mas, por exemplo, um jogo que a gente fala que ele é plataforma, vamos supor, automaticamente ele vai ser terceira pessoa. Aí na hora eu lembrei de Mirror's Edge. Ele é Exato. basicamente um plataforma, só que ele é totalmente em primeira pessoa, não é em terceira. Exato. É só um jeito de, né, pensar a câmera num tipo de game que não era para ser
né, com a câmera em primeira pessoa, mas é exatamente isso, essa subversão, né, de você mudar a perspectiva, né, porque a câmera é o olho, né, do jogador, é aquilo como o jogador está enxergando. E não tem outro jeito, né, ou é primeira ou é terceira pessoa, ainda que você controle outro personagem, enfim, dá pra gente fazer uma divagação enorme sobre isso, mas a câmera ou ela te coloca para dentro ou ela te coloca para fora. Não tem meio termo entre isso, não tem segunda pessoa. Tem jogos que se vendem um pouco isso, né? Segunda pessoa, esquece. É a mecânica ou é a narrativa ali que estão promovendo uma interação em segunda pessoa, mas não a câmera. A câmera vai sempre ser primeiro ou terceiro. Aí a gente tem, então, né, o que foge um pouco da regra, né? Na primeira pessoa, a câmera em primeira pessoa, tipo o BioShock, que conta a história com o ambiente, né, com o cenário, com os outros personagens, né? É um monte de coisa que se soma, embora você esteja em primeira pessoa. Quando a gente tem um jogo de carro, né, jogos de carro, para eles serem mais legais, se você joga em primeira pessoa, não tem graça nenhuma você jogar com controle. Porém, né, se você tem lá um volante, já vira uma coisa que é você dirigindo o carro, né? É outra sensação. Uhum. Agora, pode ter terceira pessoa, né? Aí o personagem é o carro. O importante é o carro que você está vendo. Aí você pode tunar, você pode pintar o carro, pode fazer um monte de coisa. Aí, porque o personagem vira o carro. E é por isso que, né, hoje tem esses modos carreira, né? Para você se sentir como jogador parte do processo também, à medida que, né, você pode jogar tanto em primeira quanto terceira pessoa, mas isso coloca o jogador um pouco ali, né, dentro da mecânica do jogo. O third person, né, pegar um Devil May Cry, por exemplo, né, que é só um exemplo, né, de third person, como é um Dead Space, né, que são a mesma, a câmera é a mesma em terceira pessoa, mas ela é bem diferente porque apesar de no Devil May Cry os personagens aparecerem uma boa parte do tempo grandes na tela, mas o Dead Space ele pega um plano muito mais próximo do Isaac. E é uma questão simples, porque o Isaac é a interface do jogo. Ele é a interface do jogo. A interface está lá dentro. Então, fizeram propositalmente isso, né? Você quase que fica né, imerso em primeira pessoa, né? E é um recurso aí pensado para essa imersão. E aí uma diferença aí, né, de um third person, né, um jogo de carro, né, de track em terceira pessoa, onde o carro passa a ser o elemento mais importante. Uma coisa que, falando, professor, dando exemplo dessa parte do carro que eu vejo, porque normalmente a graça, entre aspas, do jogo de carro é você ter lá o volantinho, jogar atrás, mas o Burnout, que o foco é na destruição do carro, não tem opção de primeira pessoa para jogar, é só de terceira. É verdade, porque o foco é exatamente esse, né? Destruir o carro. Se você botar em primeira pessoa, vai virar uma baderna na sua cabeça, né? Você vai começar a girar de ponta cabeça, fudeu. É um gênero interessante, né? De carro, mas é destruição, né? Um subgênero do track. Mas é interessante, né? Não dá para ser em primeira pessoa. Aí a gente tem tecnologia gráfica. Pode ser 2D, 3D, 2,5D, né? E isométrico, né? A gente usa, às vezes, em vez de falar isométrico, a gente fala 2,5D. O 3D estereoscópico e o híbrido, né? Que junta 2D com 3D, por exemplo. Tem essas doideiras. O Sonic, eu botei de propósito aí, porque o Sonic era muito legal quando foi criado, que ele queria parecer que ele era 3D, né? Então fazer essas brincadeiras de luz e sombra, né? Para dar uma enganada ali e você meio que perceber uma certa profundidade e tal. Mas ele usa assets, né, 2D.
Ele não chega a ser um 2,5D de fato, porque né, não existe esse movimento da profundidade. Ele só te faz uma ilusão de volume. É a única coisa que ele faz. E muitos jogos depois dele fizeram também. Continuam sendo 2D. Aí também, só um exemplo, né, de tecnologia gráfica de 3D, né, só para aproximar mais do realismo, né, tanto de ambiente como de personagem. O 2,5D, né, principalmente quando a gente tem, né, tem as situações que você coloca, né, por exemplo, no caso do Trine, onde o cenário ali atrás, né, uma boa parte do cenário é algo bidimensional, né, e ele só está num plano, ele não vai para outros planos, né, ele às vezes movimenta a câmera, mas ele continua num plano só. Então, enganar um pouco, né, a gente chama isso de 2,5D, porque mistura elementos do 3D com, né, pode ser um personagem, por exemplo, 3D numa plataforma que é 3D, mas todo o resto é 2D. Como pode ser o isométrico, né, onde a gente acha que tem alguma, né, uma profundidade, né, mas se for também reparar, é só o cérebro que é enganado, né? Tá tudo do mesmo tamanho, não tem uma distorção de perspectiva, por exemplo. É só que o isométrico provoca isso. 3D estereoscópico, né? Que a gente precisa do óculos ou de algum jeito que permita enxergar a estereoscopia. E o híbrido, que é o caso, né, do Metroid, que trabalha, né, o 2D durante o gameplay plataforma, mas quando enfrenta os chefes de fase, ele muda, né, a perspectiva, né, muda a câmera e aí ele coloca personagens num ambiente 3D, né? Então faz essa hibridização de 2D com 3D. No caso do Metroid, foi feito mesmo para poupar processamento, né? Porque o Nintendo, o Wii não aguentava né, que tudo fosse 3D. Estilo gráfico, aí a gente sempre vai ter alguma coisa, né, que a gente fala mais isso ou mais aquilo. É mais cartoon, é mais graphic novel, é mais pintura, é mais flat, é mais realista, né? O flat 3D ou flat low poly. Normalmente esses efeitos eles têm aplicação de shaders, né? O que a gente chama de shader, para conseguir chegar, né, principalmente se for um 3D querendo chegar num efeito de graphic novel ou pintura. Então a gente tem desde o cartoon, que pode pegar algo que já foi feito para uma animação, né, com o caso do Kung Fu Panda, né, o game do Kung Fu Panda, que já tem os personagens ali, que é cartoon puro, como pode ter, né, um formato mais graphic novel, que é o caso do Afro Samurai, que tem esses contornos, né, tanto do cenário quanto do personagem, que são a aplicação, né, disso que a gente chama de shader, quanto a pintura, né, o caso do Prince of Persia 4, que o shader, né, dá esse efeito mais, né, como se fossem alguns borrifos de tinta, e ainda tem o contorno. O Street Fighter, né, que usa isso também, tem esses borrifos de tinta nos golpes. O Epic Mickey, que né, inclusive usa, né, a pintura como gameplay. Okami também, né? Okami, bem lembrado, também vai para essa linha. Aí a gente tem né, um jogo independente brasileiro, né, que ganhou inclusive um Big Festival, que é o Tricker. Aí é o que a gente chama de flat 3D ou flat low poly, né, que tem malhas propositalmente, né, com bem baixa densidade de polígono e aplica um efeito que faz ressaltar isso, né, um shader que ressalta. Então,
Isso é o Flat 3D. A mesma coisa acontece com o Horizon Chase, só que nos carros ele usa um outro efeito, né? Usa para o cenário, ele ressalta mais o low poly. Para os carros, embora, né, não seja um hiper realista, mas tem, né, uma certa simplificação para aproximar. Então aí também é o flat low poly. E a mesma coisa, né, aí que é, né, na verdade, o Monument Valley ele é uma hibridização, né, de né, flat low poly com o isométrico, né? Aqui eu vou até mostrar um vídeo para vocês antes da gente encerrar do Monument Valley. E o estilo mais realista, né? Aí é o caso do The Witcher, né? Embora aí seja uma arte do jogo, mas o gráfico do The Witcher é naturalmente mais realista. Então, pensar nisso tudo como desafio, né? Como a gente cria ideias originais, né? Pensar em novas temáticas, novos conceitos, novas mecânicas, novos estilos gráficos, novos objetivos, novos gêneros, novas tecnologias gráficas, novos tipos de narrativa, novas plataformas, novos tipos de gamers, né, que acabam surgindo, e pensar que tem sempre uma história, né, que precisa ser escrita, né? Como as coisas mudam muito rápido e cada hora tem uma coisa nova, é muito provável que qualquer um que se aventure em criar um game possa ser alguém que escreva, né, uma parte dessa história, né, dos games. Então, né, esses são né, os desafios que a gente tem, né, de tudo isso que a gente viu. Eu queria, né, só antes de terminar, eu quero mostrar o Monument Valley para vocês, e vou mostrar, antes de mostrar o Monument Valley, vou mostrar um outro jogo rapidão, para vocês entenderem como essas coisas se misturam. Né, quando a gente está criando jogos. Você compartilha, professor, só uma dúvida. A questão de estilo artístico. O pixel art se enquadra nisso também, né? Pixel art também, eu deixei de fora, mas você tem razão. Não, que eu fiquei com medo que eu falei, mano, o nosso jogo tá no pixel art, não falou pra você que é pixel art. Não, Será que eu estou... Será que eu desperdicei todo... Sabe? Bem lembrado. Vai batendo aqueles desesperinhos no final. Não, tem toda a razão. E tem o voxel, né? Hoje em dia já tem o voxel art. É verdade. Aí um outro jogo que o professor, né, estava falando do Sonic, né, a questão de um 3D enganador, digamos assim, né? O Donkey Kong Country faz isso, né? Que eles renderizaram o Donkey Kong Country, os bonecos parados, e aí eles animaram como um stop motion para fazer os pixels, né? Um negócio assim, né? Sim, exatamente. Tem, né? Tem essas gambiarras também, né? Não é bem uma gambiarra porque é pensado, né? Mas no fim é um jeito de deixar o jogo menor, né? Exato. Em termos de processamento, né? Quando a plataforma não aguenta. Tem essas doideiras aí. Então vou compartilhar aqui dois, né? Vou compartilhar o Monument Valley, mas eu queria, antes do Monument Valley, eu vou compartilhar esse jogo aqui, que é um jogo brasileiro, chama Skyrocket. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas ele é um... Eu conheço o criador do Skyrocket. Ele é brother meu. Vou recompartilhar que eu esqueci de pôr o som aqui. Peraí. Deixa eu habilitar o áudio. Então você conhece ele aí, ó. Traz ele aí pra Game Week. Vou conversar com ele, professor. Quando rolar os Game Week, me dá um salve aí que a gente vê o que faz, mano. Demorou. Eu acho esse jogo muito louco. Porque eles misturaram, né, um gênero que é um shoot'em up com Arkanoid, né? Com a evolução do Pong, né? Uhum. Então, só é ruim que o Teams não transmite muito bem quando é jogo, viu? Tá bem travandinho. Tá ruim.
Apenas. Mas depois eu boto o link lá para vocês acessarem. Mas é uma, né, basicamente são personagens, dá para jogar de 1 ou de 2. O personagem vai voando, né, como se fosse um jogo de nave. Só que o jeito de derrotar os inimigos é rebatendo a bolinha neles, ali como né, eles formam umas paredes ali, tem esse formato meio arcanoide. Então a ideia básica é essa. E aí depois tem outras mecânicas menores, né? Juntar os bichinhos e tudo mais. Esse jogo aí é muito, muito legal. Já é um jogo que mistura dois tipos de gameplay numa coisa diferente. O outro aqui, como eu falei, é o Monument Valley. Eu até deixei aqui num ponto onde dá essa confusão, né? Ele é um jogo, ele é feito em 3D, mas ele usa a perspectiva isométrica para confundir mesmo. Então aqui, por exemplo, ó, dá para perceber que ele, né, seria um eixo, né? Estaria no mesmo plano aqui. Só que tem uma portinha que parece que está embaixo. Então, ó, vou dar um play aqui só para ver se vocês conseguem acompanhar. Entrou na portinha. Conforme gira, né, a perspectiva muda, ó. E aí as coisas vão para um plano diferente. Ele consegue, quando gira, ele consegue ir para outro lugar, que estava em outro plano. Ela, no caso, né, é uma personagem. Aí, ó. Tem que ser uma mente muito perturbada, né, para fazer isso aí. Aí, ó. Imagina criar vários levels, né, desse jogo. Então, né, só para não tomar mais aí o tempo também, a gente já estourou aí, mas para vocês verem como é que funciona aí o Monument Valley. Então né, é essa brincadeira, né, de usar um estilo gráfico com um gênero né, com um tipo de gameplay e fazendo essas hibridizações aí, né, aquilo que eu chamei de combinabilidade, né, de combinar as coisas. Bom, deixa eu fazer aqui baixar a chamada de hoje aí, para a gente terminar. Então é isso aí, galera. Tudo certo, então? Passamos 5 minutos aí. Vou ter que ir correndo para aula da professora Helena. Tranquilo. Beleza? Então, acho que ficou claro isso aí, né? A semana que vem vocês têm que subir os arquivos lá para mim, no Teams. Uhum. Arquivo de texto, né? Isso, um arquivo de texto com aqueles... Né? Pode subir, um só pode subir, não precisa todo mundo subir, né? Sobe um elemento do grupo com as informações todas e tá tudo certo. Mas eu não estarei aqui. Aí vou ter um compromisso, então vocês só têm que subir isso aí na semana que vem. Beleza? E aí na outra é a nossa apresentação. Certo, galera? Então... Certinho, professor. Eu vou... Vocês estão liberados aí, eu já baixei a lista. Boa semana aí para vocês e até o dia 29, né? Até daqui um tempo. 15 dias. 15 dias. Com a Valeu, apresentação professor. em mãos. Pode deixar. Beleza, galera? Valeu. Falou para vocês aí. Falou, boa noite. Falou, boa noite.